Algumas partes importantes que a gente está vendo na CPMI e que está acontecendo na CPMI não vão ser mostradas ou enfatizadas pela mídia. E isso, ok, não é novidade, a gente já está acostumado a ver isso. Mas tem alguns pontos que é importante vocês saberem que está ocorrendo para a gente analisar juntos a situação do Brasil, o que ocorre no Brasil, ver inclusive algumas injustiças por parte do STF que eu considero e que talvez você também que está aí do outro lado considere, e é importante a gente avaliar isso juntos, né? E eu trouxe aqui hoje dentro desse vídeo algumas informações importantes com base na CPMI do dia 8 de janeiro, que nós estamos aqui acompanhando e trazendo para vocês, e também com base em outros assuntos, né? Tanto que teve uma bomba agora, que não é só a CPMI, enquanto a CPMI acontece, outras coisas estão desgastando o governo Lula. E entre elas, o Alckmin, que rompe aí com Lula, e vocês vão entender o que eu estou falando, e médicos que se voltam contra o governo. Então, enquanto está ocorrendo essa CPMI, outras coisas estão ocorrendo que estão desgastando o governo e que é importante vocês verem e saberem. Então, se prepara aqui, junto comigo, para essas notícias. Aproveitando agora, gente, vocês que é novo aqui no canal, eu já convido você a se inscrever, porque o nosso canal é exclusivo sobre política. Tudo relacionado à política no Brasil, informações, novidades, eu trago aqui para vocês. Eu trago uma análise também, eu trago minha opinião. Então, quem quiser aí compartilhar, né, um pouquinho essas experiências com o que ocorre na política no Brasil, já se inscreve. É importante ficar por dentro, porque o povo bem informado jamais será escravizado. Então é importante você ser inscrito no canal e se manter atualizado. Deixa o like aí também, que ele dá uma força tremenda no canal, e compartilha o máximo possível que você puder, beleza? Olha só, gente, começando aqui com as imagens do dia 8 de janeiro, que já deu o que falar, o Dino que não queria entregar essas imagens. Mas assim, por que não querer entregar as imagens do dia 8? Por que todo aquele alvoroço, né? E o que o Dino trouxe aí de justificativa, pelo menos para mim, não foi o suficiente para convencer. Eu não sei para você. E olha só, né? A oposição, está ocorrendo algumas coisas dentro da CPMI, gente. É bom prestar bastante atenção para você não ser enganado, não ficar nessa polarização e fechar os olhos para o que de fato está ocorrendo no nosso país. A oposição, ela quer pedir vistoria das câmeras e gravações do Ministério da Justiça. A gente viu que o Flávio Dino, ele não queria entregar essas imagens, né? Não tem porquê, quem não deve não teme, não queria, demorou, teve que pedir para Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes liberou, e aí agora tá indo para a CPMI. Só que aí a oposição já estranhou tudo isso, né? E quer fazer um serviço direito, porque se está investigando, a coisa tem que ser investigada não só para um lado, tem que ser investigada para os dois lados, tem que ser investigado no total, independente do lado que seja, né? Seja de esquerda, seja de direita, quem está envolvido, tem que descobrir os culpados. Para aparecer, precisa estar tudo muito bem esclarecido, tudo ser muito transparente, pelo menos essa é a minha opinião. E os parlamentares, eles disseram, inclusive a CNN, olha isso, que o pedido é para descartar a possibilidade de que alguma imagem das câmeras de segurança possam ter sido omitidas, porque a gente sabe que omissões podem ocorrer e queremos que tudo isso seja esclarecido, que todas as dúvidas, né, sejam tiradas, sejam esclarecidas. E os parlamentares de oposição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI, que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro, eles vão apresentar um requerimento para solicitar a quantidade exata de câmeras, né? Porque vai que tem uma câmera que não foi entregue. Então, quer saber primeiro quais são as câmeras que tinham no dia exato, tem que ter o relatório, né? E o local onde cada câmera foi instalada no Ministério da Justiça. E segundo deputados e senadores ouvidos pela CNN, o procedimento, ele é importante para evitar que imagens de alguma câmera de segurança tenha sido ocultada do material, gente, que será compartilhado com a CPMI. Isso não é uma dúvida só dos parlamentares, isso é uma dúvida do povo. Isso é uma dúvida nossa. Nós queremos
realmente provas de que nada foi omitido, de que tudo foi transparente, de que realmente entregaram todas as imagens, todas as câmeras foram vistas, né? E os senadores, eles também pretendem solicitar as gravações de cada câmera com um tempo maior de registro. Olha isso, né? Então, gente, na segunda-feira do dia 7 agora de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, ele do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, eu trouxe aqui para vocês inclusive, ele autorizou que o Ministério da Justiça compartilhe com a CPMI imagens do dia 8 de janeiro de 2023 das câmeras de segurança da sede da pasta. O Moraes, ele autorizou o envio de imagens do circuito interno e externo do Palácio da Justiça, e eu trouxe aqui isso para vocês também. O magistrado também permitiu que o fornecimento das imagens seja feito diretamente pelo Ministério. A decisão atendeu a um pedido do ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, para compartilhar as imagens com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Abre aspas, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a cessão e compartilhamento de imagens da CPMI, que deverá analisar a eventual publicização ou manutenção do sigilo em virtude das diligências em andamento, fecha aspas, afirmou Moraes na decisão. E até o momento, os parlamentares da CPMI, eles não tinham acesso às imagens que ficarão na sala secreta restrita da comissão instalada no Senado Federal. E aí, gente, é o que tá, né? Com base em tudo isso, agora os parlamentares, além dessas imagens, eles querem mais. E o governo tá tendo aparentemente, uma certa resistência, né, na entrega dessas solicitações, e isso faz com que os parlamentares queiram mais transparência ainda. E tá certo eles, né? Tem que pedir transparência, tem que entregar a vistoria das câmeras para ver se realmente não teve nada omitido. Gente, não é questão de desconfiar ou de acusar, é questão de que as coisas precisam ser claras, precisam ser transparentes. Vão comentando aí o que vocês estão achando referente a essa CPMI, e tem muitas coisas que estão acontecendo nela e que a mídia não está enfatizando e que são importantes para o povo saber. Então eu estou acompanhando tudo, e no próximo boletim eu vou trazer mais uma questão para esse vídeo não ficar tão longo, que aconteceu na CPMI, que eu não vi os jornais trazendo, mas eu vou esclarecer alguns trechos porque eu gravei e eu vou trazer para vocês, tá? Um segundo ponto também que vem aí acontecendo é sobre a Zambelli. Não falo mais com o Zambelli e nem atendo ligações. Quem disse isso foi o próprio Bolsonaro. Gente, olha só essa notícia que é importante e eu quero entender de vocês o que vocês acham a respeito. Ex-presidente Jair Bolsonaro, ele declarou não se encontrar com a deputada federal desde as eleições de 2022. E muitos dizem que a Zambelli atrapalhou, inclusive, a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições, com algumas atitudes que os aliados, né, os partidos de direita, com base no partido de direita, eles não apoiaram algumas atitudes da parlamentar. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou essa semana que não fala com a deputada federal Carla Zambelli, que é do PL, também de São Paulo, desde antes das eleições de 2022. Abre aspas, olha o que ele disse. Eu estive com ela antes das eleições ano passado. Nunca mais estive com ela, nem atendi telefonemas dela. E ela queria falar comigo um tempo atrás, mas não respondi. Fecha aspas, disse Bolsonaro a jornalista, depois de se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. E o objetivo do encontro foi alinhar estratégias sobre as eleições municipais em 2024. E a Zambelli, ela trouxe algumas atitudes que estão manchando a imagem do partido, como é a questão do hacker, né, que está acontecendo e ela está na mídia, sempre num sentido ruim, inclusive para a direita, e os deputados de direita, eles estão se afastando, eles estão
ignorando a Zambelli. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse isso. E o ex-chefe do executivo, ele declarou não ter nada contra a deputada, antes considerada uma de suas maiores aliadas. Ele disse esperar que ela explique tudo o que aconteceu. O Bolsonaro afirmou que desde o segundo turno das eleições ele tem se mantido em silêncio e que voltou há pouco tempo à normalidade da vida pública. E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carla Zambelli em 2 de agosto. Na mesma data, a corporação prendeu o hacker, o Voucher Neto, conhecido pela Vaza Jato, né? A Polícia Federal apura invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça para inserção de alvarás de soltura e documentos falsos contra o ministro do STF e o presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Em depoimento, a Polícia Federal, Delgatti, né, que é o hacker, ele afirmou que a Zambelli foi a mandante e financiadora das invasões. O hacker também disse ter se encontrado com Bolsonaro para falar sobre a invasão das urnas eletrônicas nas eleições de 2022. Então, assim, essa polêmica, ela tá aí, né? A Carla Zambelli disse que chamou esse hacker para que ele vinculasse as redes sociais dela no site dela, que não tinha nada a ver com invasão de urnas eletrônicas. Ela apenas perguntou, né, se com o Bolsonaro, se era possível invadir as urnas eletrônicas. Então, assim, mas nada foi concretizado, nada foi solicitado. Então, essa foi o que ela trouxe para a mídia. Então, esse caso desgastou um pouquinho aí o PL e, a partir daí, os deputados se afastaram um pouco mais dela ainda, né? Porque ela está envolvida com uma polêmica séria que pode comprometer, inclusive, a campanha para 2026. Então, a gente vai acompanhar bem de perto tudo isso. Eu volto a trazer mais informação sobre esses casos, mas eu quero entender de vocês, o que vocês acham? Será que a Zambelli realmente está fazendo isso sozinha? Será que ela está envolvida com o partido? Será que o partido sabia disso, mas como ela está sendo descoberta, eles estão se afastando? Ou será que realmente ela está fazendo por si só, para querer agradar, para querer mostrar o extremismo da direita, só que ninguém apoia isso, porque ela está fazendo coisas erradas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber. Vai comentando aí. Enquanto você comenta, eu vou trazer mais uma situação que desgasta a questão do governo Lula, o governo atual. Ele vem enfrentando uma série de oposição e uma oposição bem forte, né? Talvez que ele nunca tenha enfrentado em todos os outros mandatos que ele teve. E o Lula, ele liberou a ozonioterapia. É uma terapia desaconselhada, presta atenção. Muitos criticaram o governo Bolsonaro por causa de liberações, né, que o presidente falava nas falas dele sobre a Covid-19, sobre o que tomar, né, sobre remédio, sobre a vacina, e muitos criticavam, falando que ele não era médico, né, que isso não era aconselhado por ele. Então ele foi, inclusive, algo que, na minha opinião, pesou muito na eleição das pessoas não votarem nele, foi por causa desses tipos de fala do negacionismo da questão da Covid-19. E aí, o Lula, ele libera a ozonioterapia, que é a terapia desaconselhada por entidades médicas. Então, o Lula foi um dos que mais criticava o Bolsonaro, né, no momento da pandemia, que foi um momento difícil. Ele pegou a pandemia, quem sabe lidar com a pandemia? Foi todo mundo aprendendo. E o Lula foi um dos que mais criticou por causa desses tipos de liberação desaconselhado por entidades médicas. E agora ele liberou a ozonioterapia, que é a terapia desaconselhada por entidades médicas. E a lei sancionada, ela permite o uso em caráter complementar no país. A Academia Nacional de Medicina solicitou veto por falta de evidências científicas. Então, os médicos se voltaram contra o governo, desaconselhada por entidades médicas e indicada apenas para odontologia e fins estéticos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. A ozonioterapia é uma terapia com aplicação de uma mistura de gases ozônio e oxigênio. Ganhou um novo status, e agora está liberada para uso em território nacional. A liberação foi sancionada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi publicada no Diário Oficial da União essa semana. E o projeto de lei foi aprovado pelo Senado no mês passado, levando ao posicionamento imediato da Academia Nacional de Medicina,
que divulgou carta aberta com pedido do veto, de que o presidente vetasse a proposta com base na carência de evidências de que o tratamento pode ser eficaz e diante da ausência de dados sobre os possíveis riscos à saúde, né? Tanto que algo que o Bolsonaro justificou do porquê que ele falava para as pessoas, né, sobre a vacinação, por que ele não tomou a vacinação, o que ele falava em relação à vacina, é que a vacina ninguém sabia os efeitos que ela poderia dar daqui a uns anos, porque é algo experimental. E aí ele foi muito criticado, crucificado em relação a isso. E agora o Lula, ele veio e trouxe essa aprovação, sendo que não tem um estudo suficiente para dizer, inclusive, as consequências que pode gerar esse tratamento. Então, os médicos se voltaram contra o governo nisso. Ainda durante o debate no Congresso Nacional, quando o projeto de lei foi aprovado, houve preocupação de senadores, especialmente com possíveis impactos para os tratamentos realizados pelos pacientes. Abre aspas. Quando se diz, olha, a ozonioterapia é boa para tratar câncer, uma pessoa pouco esclarecida pode fazer ozonioterapia achando que está tratando uma doença extremamente grave e negligenciar tratamentos mais eficazes. Eu queria deixar aqui essa preocupação, que a gente possa realmente encarar a ozonioterapia como um tratamento absolutamente complementar e que não tem um consenso técnico, um consenso científico em nenhum lugar desse mundo, fecha aspas, afirmou o médico e senador Dr. Irã. E a ozonioterapia, que costuma ser apresentada como um tratamento com supostos efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e anti-infecciosos, ganhou terreno no Brasil durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19, quando foi indicada por alguns especialistas para o tratamento da doença. E a aplicação ocorre por via subcutânea, venosa, retal, intramuscular ou local. Ainda em 2020, primeiro ano da crise sanitária, o Conselho Federal de Medicina afirmou que a ozonioterapia era um procedimento experimental e não era válida para nenhuma doença, inclusive para a Covid-19. E no ano passado, a Anvisa divulgou uma nota sobre os dispositivos médicos com emissão de ozônio, informando que o método era autorizado apenas para tratamentos odontológicos, como para ação antimicrobiana em cárie dental e estéticos, a exemplo de auxiliar procedimentos de limpeza de pele. Com a sanção, fica determinado que a terapia poderá ser aplicada por profissionais de saúde inscritos em Conselho de Fiscalização Profissional e com equipamentos de ozônio medicinal regularizados pela Anvisa. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a agência reforçou a nota técnica de 2022 e destacou a falta de evidência científica para uso do método, abre aspas, em que pese não haver equipamentos de produção de ozônio aprovado junto a essa agência para uso em indicações médicas no Brasil, visto que ainda não foram apresentadas evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança. Novas indicações de uso da ozonioterapia poderão ser aprovadas pela agência no caso de novas submissões de pedidos de regularização de equipamentos emissores de ozônio, desde que as empresas responsáveis apresentem os estudos necessários à comprovação de sua eficácia e segurança. Então, os médicos vão ter que apresentar isso para a Anvisa, tá? Então, tá aí mais uma informação que fizeram os médicos se voltarem contra o governo. Você acha que o governo tomou uma decisão certa, mesmo não tendo estudo comprovando isso, nem comprovando as consequências que isso pode trazer, os danos que isso pode trazer à saúde? Vai comentando aí para mim. Enquanto você comenta, tem mais uma situação que caiu como uma bomba dentro do governo e que vem causando aí dentro da mídia, que é sobre o governo pedir ao Congresso para que o BNDES volte a financiar obras em outros países. Olha isso, gente. O governo vai pedir ao Congresso para que o BNDES volte a financiar obras em outros países. E aí o Carlos Bolsonaro, ele fez um post no Instagram que eu achei bem interessante, que ele disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro aportou 17 milhões em investimento de renda fixa enquanto recebia transferência via Pix, mas o COAF, abre aspas, o inelegível, arrancou 17 milhões dos patriotários, aplicou a grana nos juros, que é 13,75 do Campo Netos, e não pagou as multas recebidas pela justiça, fecha aspas. E aí, gente, ele trouxe isso e várias pessoas comentando com ele que é questão de tempo, né?
Mas ele falou, vamos de mais democracia, aumento de impostos e calote. Você está pagando pouco imposto. E se reclamar, está democraticamente calado. Então ele trouxe uma crítica em relação ao governo Lula, porque ao invés de financiar o que tem aqui no nosso país, o nosso país está precisando de muita mudança, está mandando financiar obras em outros países. Eu quero saber o que vocês acharam disso também. Então é algo que está acontecendo, tá, gente? Isso daqui é que a mídia pode não dar um ênfase, mas é algo que está acontecendo e eu quero ouvir a sua opinião. E por fim, né, o Alckmin disse que não teve nenhuma conversa com Lula sobre deixar ministério. Ele falou que cargo é do presidente. A saída do Alckmin da pasta de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços é possibilidade para dar mais espaço ao centrão no governo. O vice-presidente participou de um evento em Taubaté, São Paulo, nesse final de semana, e aí ele trouxe, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não teve nenhuma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre uma possível saída do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Desde o começo do governo, ele acumula a vice-presidência com cargo de ministro e ele disse, abre aspas, não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito, mas vamos conversar, cargo de ministra de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula, fecha aspas, declarou Alckmin. E de acordo com o colunista do G1, Valdo Cruz, uma das ideias em estudo para dar mais espaço ao centrão na esplanada é facilitar a aprovação dos projetos do governo no Congresso Nacional, seria retirar o Alckmin desse ministério e dar ele o comando da execução de um novo programa de aceleração de crescimento, que é um PAC, que ficaria sob guarda-chuva da vice-presidência. O presidente Lula, ele teria sinalizado, entretanto, que não irá tomar nenhuma decisão em relação ao vice-presidente que não seja do agrado do companheiro de chapa. O nome de Alckmin também é ventilado por integrantes do Centrão como provável substituto de José Múcio Monteiro, do ministro da Defesa, e questionado por jornalistas sobre a possibilidade de assumir o comando do futuro PAC, que deve ser anunciado oficialmente no fim desta semana, pelo governo federal, o vice-presidente afirmou que até o momento essa possibilidade não existe, mas pontuou que ainda irá conversar com Lula. Então o Alckmin avaliou ainda que o Brasil está vivendo um bom momento, o caminho é o diálogo, ouvir bastante, quando a gente ouve mais, erra menos. E o vice-presidente também voltou a defender mais cortes no juro básico de economia, que é a Selic, nessa semana, na qual o Comitê de Política Monetária do Banco Central já reduziu a Selic de 13,75 para 13,25. Então a gente vê aí alguns desgastes dentro do governo, algumas mudanças, algumas incoerências, né? E em relação aí à questão do Centrão, que o Lula provavelmente terá que dar mais espaço ao Centrão, caso ele queira aprovar as coisas, porque ele está tendo muita dificuldade em aprovar algo no Congresso. E eu quero saber de vocês, né? Como o próprio Arthur Lira disse, que tem que ter mesmo esse break, porque se for deixar o Lula aprovar tudo que ele quer, o Brasil vira uma Venezuela. Você concorda com isso? Vamos achar aí se está equilibrado ou não. Será que é bom realmente ter um pouco mais de oposição mais forte no Congresso para não deixar o Lula tomar medidas tão drásticas a ponto de derrubar o Brasil? Você acha que o presidente atual ele derrubaria o Brasil com esse tanto de aprovação, sem olhar os gastos, sem olhar o que fazer depois no futuro? Vão comentando, esse foi o nosso boletim, eu me despeço por aqui. Um beijo e até a próxima.